Bom dia, Cristiano, como é que você tá? Márcia, estou aqui fixando o nosso texto hoje. Bom dia, mãe, minha mãe está aqui, Juliana. Bom dia, irmã Zilda, que a paz de Cristo governe os nossos corações. Bom dia, Ana. Bom dia, Márcia, que Deus abençoe muito os nossos corações, que nos dê uma manhã muito especial na presença dEle. Meu pai também está aqui, bom dia. Milene, que bom, Milene, que você está aqui. Espero que vocês estejam bem recuperados. Manda um abraço para o Daniel também. Espero que vocês estejam bem recuperados aí, né? Do Covid, né? Que Deus possa ter curado vocês completamente, né? Essa é a nossa esperança. O Ari está aqui. Bom dia, Ari. Que bom, que legal. Carla, Eliane, Esther, que bom dia. Uai, pastor aprisionado, como assim? Não entendi, irmã Eliane. Agora sim, querida, eu falei, uai, que coisa doida é essa? Mas que bom dia, Eliane. Que Deus abençoe os nossos corações nesta manhã, que Deus derrame graça sobre as nossas vidas. Estou vendo aqui a Alda também. Bom dia, Edilma, Shirley. Orem pelo Eduardo. Estou na emergência com ele agora. Nós vamos orar, viu, Shirley? Aliás, vamos fazer essa oração neste momento, pedindo a Deus que Ele nos abençoe. E nós vamos colocar a vida do Eduardo, para que Deus possa tocar no Eduardo em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos neste momento, nesta manhã, pelo Eduardo, que o Senhor coloque as tuas mãos sobre a vida dele, sobre a saúde dele. Ó Deus, nós declaramos, ó Deus, pela fé, cura sobre a vida dele. Nós te pedimos o teu cuidado nas mãos dele. Ó Deus, abençoe a Shirley, cuide do coração dela, cuide dos dois que estão ali na emergência de um hospital. Cuida, Senhor, cuida da saúde dele. É o que nós te pedimos. E pedimos por este momento que a tua palavra, Senhor, nos direcione nesta manhã. Que a tua palavra seja o nosso alimento nesta manhã. No nome de Jesus. Amém. Bom dia, gente. Bom dia a todos que chegaram. Estou vendo aqui a Sally, lá de Caeté. Que bom que a Sally está aqui. Saudades da Sally. Tanto tempo que não vemos. Sheila também, a minha prima Grace também está aqui. Eu quero ler para você o texto de Marcos capítulo 5. Eu vou ler o verso 24. Eu sei que eu postei aqui 25 a 34, que a gente vai estudar hoje um pouco sobre a mulher enferma, a mulher do fluxo de sangue. Diz assim a palavra de Deus. Jesus foi com ele, no verso 24 do capítulo 5 de Marcos. Jesus foi com aquele líder da sinagoga, Jairo, para a casa dele, porque a sua filha estava padecendo, estava perto da morte. E aí, enquanto ele ia em direção à casa de Jairo, aí eu leio para você, grande multidão o seguia, comprimindo-o, então todos apertavam Jesus. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido, gastado tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Veja a sapiência, a inteligência de Jesus. Quem me tocou? Ele sabia que dele saiu o poder. Responderam-lhes seus discípulos, vês que a multidão aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E lhe disse, filha, a tua fé te salvou,
vai-te em paz e fica livre do teu mal. Senhor, que a tua palavra encontre morada nos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Gente, nós estamos aqui diante dessa história tão conhecida por todos nós. Por todos nós. A história da mulher do fluxo de sangue. Que toca na orla das vestes de Cristo enquanto ele caminhava para a casa de Jairo. É uma história linda, linda, fantástica, cheio de coisas incríveis para aprendermos. Veja, enquanto Jesus estava caminhando em direção à casa daquele importante líder da sinagoga, o contraste aqui precisa ser entendido por nós, porque há um líder importante da sinagoga e há essa mulher exilada socialmente, desprezada por uma sociedade patriarcal que não admitia mulheres com essa doença, porque era uma doença que tornava qualquer objeto, cerimonialmente impuro. Então, essa mulher que havia 12 anos que ela vinha sofrendo dessa hemorragia, padeceu a mão de muitos médicos, gastou tudo que ela tinha, todas as suas posses, todo o dinheiro. Ela estrategicamente vem no meio da multidão, por trás de Jesus, e toca-lhe na veste. Na veste de Jesus. Porque ela ouviu falar da fama de Jesus. Ela ouviu falar que mãos ressequidas tornavam-se normais. Ela ouviu falar que os cegos voltaram a enxergar, que os surdos voltaram a ouvir. As histórias de Jesus circulavam a Palestina, circulavam a Síria. Vocês se lembram da mulher Ciro-fenícia? Sim. As histórias de Jesus circulavam, elas foram se tornando conhecidas. E essa mulher, a mulher do fluxo de sangue, conheceu a fama de Jesus e ela estrategicamente tocou na orla das vestes de Jesus. E veja, os evangelhos de Marcos e Lucas dão um detalhe importantíssimo. Se você ler essa mesma passagem em Mateus ou em Lucas, você vai ler que ela tocou na orla da veste de Jesus. Na orla. Ela tocou na borda do manto de Jesus. E aqui, sem dúvida, esta borda, esta orla da veste, esta borda são as franjas, zizit, que eram usadas pelos homens em obediência a números 15 e a Deuteronômio 32. Se você abrir em números 15, do 38 ao 41, ou se você abrir em Deuteronômio 22, você vai observar essa lei. Os homens usavam em suas vestes essas borlas, os sacerdotes usavam essas borlas, que eram essas franjas fixadas com um cordão azul no canto da veste superior. E é interessante que estas bordas, que estas franjas, que esses zizit, eram adereços que ajudavam a lembrar a Israel, os israelitas, dos mandamentos do Senhor. Olha que coisa interessante. Esses zizit, essas borlas, esses adereços, eles eram como se fossem símbolos, sinais que mostravam os israelitas os mandamentos do Senhor. Isto é, as bordas, a orla, lembravam os israelitas que eles deviam se esforçar para serem um reino de sacerdotes e uma nação santa. Olha que interessante. Essas borlas, sim, essas franjas fixadas num cordão azul, eram símbolos, sinais que apontavam para o caminho de todo israelita, o caminho da ordenança, do mandamento, da vida santa, ser um reino de sacerdotes, ser uma nação santa. Infelizmente, esse propósito lhe foi desviado. Sim, tornou-se apenas um meio exterior de mostrar uma piedade vazia. Mas não é o caso aqui. Veja, Jesus estava com essas vestes, com essas bordas, sim, com essas franjas fixadas num cordão azul, e esta mulher, publicamente,
estrategicamente tentando se ocultar de Jesus, por trás dele, vem corajosamente e toca na borla de sua veste. Toca nas franjas de sua veste. Toca nas borlas. E isso é muito incrível, porque isso sinalizava um caminho, isso apontava um caminho. E nós vamos compreender isso um pouco mais à frente. Veja, a mulher do fluxo de sangue, ela estava exilada em sua condição. A mulher do fluxo de sangue, nós vamos entender a grandeza dessa narrativa, a alegria de ler essa narrativa. Sim, ela estava exilada, absolutamente exilada de sua convivência social. Se lermos, por exemplo, Levítico 15, do 25 ao 30, entenderemos que tudo que esta mulher tocava tornava-se cerimonialmente impuro. Toda cama, todo assento, toda coisa, toda pessoa, toda coisa que esta mulher tocava tornava-se instantaneamente impura. Que bom que a Cadine chegou. Bom dia, Cadine. Bom demais te ver aqui, sempre. É uma alegria muito grande você estar aqui. Tudo que ela tocava é o que diz Levítico 15. A cama se tornava impura, o assento se tornava impuro, toda coisa, toda pessoa. Esta mulher, nós temos que entender isso socialmente falando. Esta mulher que não podia tocar nada, não podia conviver com ninguém, sim, ela estava exilada, ela estava enferma em suas próprias raízes, nas próprias raízes de sua feminilidade. Sim, ela estava enferma nas próprias raízes de sua feminilidade. Por quê? Porque a hemorragia a excluía da convivência social. A hemorragia a excluía da convivência na sinagoga. A hemorragia a excluía da intimidade sexual, do amor conjugal. 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo desse mal que a exilava da convivência da sinagoga, da sociedade, do amor conjugal, da intimidade sexual. O seu ser mais íntimo, o ser mais íntimo da mulher estava ferido nesta mulher. Seu sangue se derramava inutilmente. Sim, sua esterilidade a desgastava cada vez mais e mais profundamente. Sua condição estéril, sua condição de exclusão, a condição de preconceito, sim, porque numa sociedade patriarcal, imagine como era para ela conviver, viver, como sua feminilidade, como seu ser mais íntimo de mulher estava ferido. E veja, ela se dirigiu diretamente a Jesus. Isso foi incrível. Né? Aliás, indiretamente, porque Jairo se dirigiu diretamente. O líder da sinagoga, respeitado socialmente, pôde, num espaço público com muitas pessoas, se dirigir a ele, prostrando-se a ele e confessando o seu mal, confessando sua angústia, sua filha que estava perto da morte. Mas essa mulher não. Essa mulher teve que vir por trás, com vergonha, vencendo todos os preconceitos. Ela veio por trás, estrategicamente, no meio da multidão, e tocou na borla de suas vestes. Veja a força que essa mulher teve para socialmente se expor. Ela confrontou suas rejeições. Ela confrontou o seu exílio. Ela confrontou os preconceitos que a sepultaram em sua própria casa. Ela confrontou. Ela se expôs corajosamente diante de uma sociedade patriarcal que a exilou. O seu problema, o seu fluxo de sangue a tornava impura e tornava todos impuros.
Ela confrontou suas rejeições, ela confrontou o exílio, ela confrontou os preconceitos e ela tocou na borla, na franja, no zizit, no símbolo que convidava todo israelita à pureza, no símbolo que convidava todo israelita à santidade. Veja só que coisa linda isso. Isso aqui é precioso demais porque, veja, nós estudamos sobre a borla, sobre o zizit, sobre essas franjas nas vestes de Jesus. E elas simbolizavam o mandamento. Elas simbolizavam o convite a todo israelita para serem nação santa, a pureza, a santidade. Veja o que ela tornou pretensamente impuro. Ela tornou pretensamente impuro aquilo que supostamente tornava todo israelita puro. Isso aqui é a riqueza dessa narrativa, porque ela toca na borla das vestes de Jesus. Aquilo que supostamente, aquilo que pretensamente tornava o israelita puro, porque era o símbolo do mandamento, era o símbolo da pureza, ela toca, tornando impuro. Ou seja, não eram as borlas, não eram essas franjas fixadas por um cordão azul, era o próprio Cristo que purificava, porque a sua hemorragia, ao tocar nas borlas de Jesus, nas franjas fixadas por um cordão azul que simbolizavam o apontamento para o mandamento, ao tocar nas borlas de Jesus, ela instantaneamente foi curada. Sua hemorragia instantaneamente estancou. Não eram as borlas que a tornava pura, não, era o próprio Cristo. Era o próprio Cristo. Só a Ana está dizendo aqui, e a Gabriela também, ela foi na fonte. Só em Jesus encontramos e nos tornamos santos. Sim, aquelas franjas eram apenas símbolos que, inclusive no tempo de Jesus, tinham se deteriorado em uma piedade vazia, fria, sem sentido. Ela foi lá e tocou nas borlas de Jesus, nas franjas fixadas pelo cordão azul, ou seja, aquilo que supostamente tornava puro, tornou-se impuro. E ela instantaneamente se purificou, sua hemorragia estancou. Jesus prontamente perguntou: quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Lá em Lucas ele diz assim: alguém me tocou. Diante da acusação dos discípulos: como assim quem me tocou? Jesus, a multidão está te comprimindo e você ainda pergunta quem me tocou? Ele disse: alguém me tocou, porque de mim saiu dunamis, poder. Jesus sentiu o toque daquela mulher nas franjas de sua veste. Jesus sentiu que dele saiu poder, que dele emanou poder para estancar uma hemorragia que aprisionava uma mulher há 12 anos. De Jesus saiu virtude, como a Gabriela está dizendo aqui, sim, poder. Instantaneamente sua hemorragia estancou. Queridos, é incrível. Quem me tocou? Quem me tocou nas vestes? Como a Rosângela está dizendo aqui, ó, a irmã Rosângela, ela venceu tudo que dizia a ela que ela era impura e foi em busca da sua cura, na fonte de santidade, na pureza da cura. Isso mesmo, irmã Rosângela. Ela foi na fonte, Jesus, não na borla das vestes, porque ela sabia que do Senhor Jesus saía poder. Quando Jesus perguntou: quem me tocou nas vestes? A mulher estava atemorizada, trêmula. Ela tinha consciência do que se operara nela. Ela tinha consciência de suas impurezas. Eu imagino 12 anos de rejeição, 12 anos sendo expulsa da convivência na sinagoga, do seu trabalho, na sociedade, tendo gastado tudo, consumido tudo que tinha, sendo exilada da conjugalidade, da vida sexual que ela poderia ter tido. Ou ela não se casou, ou ela sofreu um terrível divórcio.
muito provavelmente. E aqui ela vence tudo para tocar em Jesus e receber de Jesus a cura. Ela estava trêmula, atemorizada. Ela estava num espaço público. Muitos provavelmente sabiam de sua condição. E Jesus vira para ela e diz assim: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Fica livre do teu mal. Por vezes a Janete diz: para me tornar pura ou santa, vou de encontro às invenções religiosas, às convenções. Sim, ela teve que ir. Manda um beijão para a Cadine. Ela teve que ir contra. De encontro às invenções religiosas. Ela teve que superar tudo isso. Mas o seu milagre aconteceu. Sua hemorragia foi instantaneamente sarada. Irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto tão importante. Um texto que nos mostra a superação de uma mulher numa sociedade completamente patriarcal, preconceituosa, que marginalizava aquela mulher. E ela conseguiu superar tudo isso e tocou na borla das vestes de Jesus e foi instantaneamente curada. Jesus mostra ao expô-la publicamente, porque ele a chamou a público, que aquela mulher tinha valor, muito valor. Ele estava indo em direção ao principal da cidade, ao líder da sinagoga, ao líder do tribunal de justiça, ao líder da escola rabínica, indo em direção à casa de Jairo para curar, atendê-lo em uma demanda, a filha que estava morrendo. Ele parou sua caminhada para conversar com uma mulher que estava exilada há 12 anos em seu problema. Que Deus nos abençoe e que Deus faça com que o nosso olhar, os nossos olhos sejam os olhos de Jesus. Naquela caminhada para a casa de Jairo, ele sentiu que da sua vida saiu vida, que do seu corpo saiu cura. De mim saiu poder, ele disse aos discípulos. E ele parou a sua caminhada e disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Que Deus nos ajude a olhar com os olhos de Jesus. Que Deus nos ajude a enxergar nos caminhos que fazemos, nas travessias que fazemos em nossa existência, até mesmo aqueles e aquelas que são marginalizados, marginalizadas por uma consciência hostil. Há uma compreensão equivocada de quem é o ser humano. Jesus atendeu aquela mulher que sofria há 12 anos de uma hemorragia que a sepultava em um exílio. Deus deu a ela oportunidade de conviver novamente na sinagoga, de viver a plena conjugalidade, de ser mulher, de ser curada em seu ser mais íntimo, nas raízes mais íntimas de sua feminilidade. Que Deus nos ajude a olhar com os olhos dele. Que Deus nos abençoe neste dia. Que o Evangelho continue abençoando as nossas vidas sempre. Que a palavra do Senhor, inspirada, inerrante, que nos transformou, que nos transforma, que nos redimiu, palavra de Deus, sempre e continuamente nos abençoe. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe o seu coração. Eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado por esta manhã tão especial na tua presença, diante da tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe
e que o Senhor, ó Deus, nesse caminho tão lindo que o Senhor tem nos convidado, nos faça compreender que cada ser humano é importante, cada vida, cada coração, e que o Senhor nos faça, Deus, sempre proclamar o teu evangelho, as boas novas do teu reino. Deus, nos ajude, nos oriente, nos abençoe, abra os nossos corações, os nossos olhos, para enxergar aquilo que às vezes não enxergamos por causa dos nossos preconceitos. Senhor, muito obrigado por este tempo. Nos dê uma manhã especial, um dia especial. No nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês. Sally, que bom, estou vendo aqui a Gabriela, a Cristiane, a irmã Rosângela, meu pai, Beth, que bom que vocês estiveram aqui, irmã Renata, Janete, irmã Edilma, Mary, que Deus abençoe muito, muito as nossas vidas. A Ellen, que entrou aqui também agora, que Deus abençoe o dia de vocês, que seja um dia muito especial, cheio da presença do Senhor, cheio da palavra de Deus, a palavra que Deus nos deu para ser alimento diário. Que Deus abençoe a sua vida, te dê um dia muito especial, no nome de Jesus. Amém. Um grande abraço para vocês. Até amanhã, às 7 horas da manhã. Tchau, tchau.